Valeu, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Brando. Coitado de mim, eu sou um pobre velho. Bom lhe ver por aqui, meu camarada. Bom saber que você está por aqui. Né? Você é um monstro ali do Cariri, né? Domina tudo, anda com as bicicletas de rico. Eu não tenho dinheiro para comprar uma bike que esse rapaz tem. Boa noite a todos, nós vamos começar a nossa primeira aula, um preâmbulo. Estou vendo gente conhecida aqui de outros carnavais, ó, Robson Coutinho, já vi em outros carnavais aqui junto com o IB, né? Seja muito bem-vindo. Hoje nós começamos um novo projeto, damos um pontapé aí um novo projeto, que é projeto para a Prefeitura de... Boa noite, Jaqueline, boa noite, Aline, né? É um projeto para a Prefeitura de Morada Nova. Ano eleitoral, o ano ainda não acabou, né? Boa noite, Robson. Tudo bem? Como é que foram os outros concursos? Aprovações? Ponto. Firme e forte, firme e forte. Finalizando 2024, entrando 2025. Boa noite, Aline. Nós teremos muitos concursos ainda, em todas as esferas, tá? Segurança, saúde, educação. E aí, para quem está preocupado, para quem ouviu essa história, e agora o concurso público vai ser seletista, né? O cara vai passar em concurso público, vai perder a estabilidade. Não é bem assim, tá? Primeiro, porque cada órgão público na esfera estadual, municipal e federal vai decidir se vai adotar ou não o regime seletista. Tá? E aí nós perderíamos, em tese, a questão da estabilidade. Segundo, chegou na mão do STF, né? A instância jurídica máxima do nosso país, mas isso não é definitivo. Isso pode mudar a qualquer instante. O próprio STF já revogou decisões anteriormente tomadas. Vamos só citar um caso polêmico. Prisão em segunda instância. Até 2016, o STF, a composição de 2016, o STF era a favor da prisão em segunda instância. Em 2019, principalmente Gilmar Mendes, fez uma revisão dessa tomada de decisão e aí a prisão de segunda instância perdeu o patamar que ela tinha. Então, pé no freio, vamos fé em Deus, vai sair e está saindo muito concurso, Morada Nova, Nova Olinda, não só no estado do Ceará, a não ser que você realmente só queira morar aqui no estado do Ceará, mas está pipocando concurso em tudo que é lugar, tá? Para quem ainda não me conhece, ainda não foi traumatizado por uma aula minha, eu sou o professor Brando, já ministro aula para a área de concurso há algum tempo, acho que desde 2009, mais ou menos, né? Já passei em outros concursos presenciais, já passei em alguns cursos online também, que aqui eu não vou dizer quem são, para não fazer propaganda da concorrência, não posso fazer esse jeito nenhum, que aí nós vamos estar na frente, nessa frente com vocês, com conhecimentos gerais para o concurso de Morada Nova, né? Antes da gente começar a nossa apresentação de quem é o IB, como nós trabalhamos e os nossos resultados, o que é que vocês acharam da banca escolhida para realizar o nosso concurso? Rapidinho, tem que fazer um preâmbulo, a gente tem um tempo aí, ainda antes de ministrar a nossa aula propriamente dita. Vocês gostam da banca? O que é que vocês conhecem da banca? A banca é uma droga, Deus me livre e guarde dessa banca, rezo todo dia para não fazer concurso dessa banca. E aí? Carlos, eu nem queria ser malvado assim como essa alfinetada você deu agora. É estranho que essa banca tenha pego tantos concursos no estado do Ceará, tá? Mas ela não realiza só concurso no estado do Ceará. Ela pegou muita coisa e está envolta em algumas polêmicas, né? Nós temos um problema com ela na prefeitura de Pacatuba. O concurso está suspenso pelo Ministério Público, adiamento da prova em Pindoretama, né? Houve uma questão ali que ela não pensou, ela não se organizou, que ela marcou uma prova do certame, do concurso, para ser realizada no sábado. Não sei você, mas os adventistas do sétimo dia, judeus, adventistas da reforma, batistas do sétimo dia, são sabatistas. Então, eles entendem, está lá na Bíblia, quarto mandamento, 6 dias trabalharás e fará a tua obra, mas o sábado é do Senhor teu Deus.
Então, considerando a Constituição de 88 e a Declaração Universal de Direitos Humanos, esse grupo específico pode requerer fazer a prova, requerer fazer a prova fora do horário do certame, após o pôr do sol, certinho? Então, nesse caso, se há uma prova no sábado, quem é sabatista, né, judeu, adventista e tal, sinaliza que é sabatista. No dia da prova, fica isolado, fica lá onde vai realizar a prova o dia inteiro, incomunicável, e só vai fazer a prova depois do pôr do sol. Concordo com você, Robson. Tá na mão de duas grandes bancas no interior, né? Uma é a Consulpan, que vai realizar o nosso concurso, e outra é a UPA, né? E aí o IB tem um histórico muito bom com a UPA. Inclusive, saiu agora que a banca escolhida para realizar o concurso em Nova Olinda vai ser a UPA, Universidade Patativa do Assaré, que já pegou muito concurso. Itapajé, se eu não me engano, se a minha memória não falha, Itapajé, pegou também Jericoacoara, Jijoca de Jericoacoara, né? E aí na aula de véspera, eu lembro bem dessa aula de véspera, nós colocamos na aula de véspera o nome do aeroporto de Jericoacoara, né? Que na verdade não é Jericoacoara, é em Cruz. E aí caiu na prova no domingo, né? Isso não é sorte, é estatística, é conhecer a banca, e isso faz uma diferença danada. Tranquilo? Minha Nossa Senhora, Dionis, pelo amor de Deus, sou um pobre velho. Vocês é que são excelentes. Meninos, boa noite. Quem está chegando agora, vou apresentar quem é o IB. A gente fez aqui um PowerPoint de apresentação. Opa, alguém levantou a mão. Será que é para entregar um Pix, meu Deus? Deixa eu ver. Levantou a mão é quem vai fazer Pix. Recebo. Não acredito, levantou a mão e não falou nada. Mas vamos lá, deixa eu apresentar aqui quem é o IB Concurso, e aí eu estou com fone e tal, e existindo uma intervenção ou outra, a gente volta aqui antes de começar a nossa aula, né? Esse é só o preâmbulo, para não ficar muito cansativo para vocês. Prontinho, vou dizer aqui eu vim, né? Prontinho, está aqui a nossa apresentação. Ok? Está todo mundo visualizando? Ótimo. Nós começamos aqui com o trabalho que o IB Concurso realiza, né? Por exemplo, os nossos próximos concursos, nós temos aqui Morada Nova, olha aqui, ó, as disciplinas, só disciplina caceteira, só disciplina que não é brinquedo, ó, português, chinês você aprende em 13 anos, espanhol 3 anos, 4 anos de dedicação, inglês talvez até menos, né? Mas português 3 ou 4 vidas, o negócio é puxado. Matemática, minha Nossa Senhora, informática, direito constitucional, direito administrativo, além de conhecimentos gerais sobre o município, focado 100% na Consulpan. Edital de Nova Olinda tá para sair, tá aí às portas, certinho? A banca para Nova Olinda já foi escolhida, a UPA, que tem uma maneira muito singular de montar as suas questões. Às vezes ela coloca ali uma questão que a alternativa correta é de que não tem nenhuma alternativa correta. Isso é bem estranho, tranquilo? Nós temos aí também já indicação de Maranguape, o prefeito de Maranguape eleito já falou de concurso para a área da Guarda Municipal, para a área de educação, para a área de saúde. Ele não pode realizar o concurso agora, porque ele ainda não assumiu como prefeito, né? E só a partir de 1º de janeiro é que ele vai montar ali o seu gabinete e tal, e aí abre o período para nomeação de quem foi já concursado. A lei eleitoral determina que são 3 meses antes e 3 meses depois. E no Maracanaú, bem pertinho aqui de casa, dá para ir de metrô. Tomara que esse concurso saia logo, né? Estou doido para virar concursado e tal, embora já tenha passado em alguns, não tenha assumido, mas aí é uma outra história, né? Maracanaú também, nós temos aqui para sair na região da Grande Fortaleza, Chorozinho, né? Também dentro da região da Grande Fortaleza, né? E, resultado, região metropolitana não existe mais. Agora é Grande Fortaleza.
é Chorozinho, tem ali um braço do Canal Trabalhador, Quixeramobim, Sertão Central, né, a terra ali, juntamente com Quixadá, a terra dos monólitos, a terra do senhor Antônio Conselheiro, né? E aí nós temos ainda outras parcerias, uma dobradinha, para quem interessar, na região Jucás e Cariús, e ainda Tarrafas. Tudo isso com uma característica comum, ó. Dê uma olhadinha bem aqui. O que, é que você vai perceber? Que é a mesma banca. Se você não tiver problema de mudar de cidade, você vai bater o programa inteiro, ó. Aqui, ó, programa comum, português, matemática, informática, direito, administrativo e constitucional, em vários concursos realizados pela Consupan. Essas ainda bancas não foram definidas, aqui Consupan, tá? E aí ela segue o padrão abordando conhecimentos gerais do município. Nós temos aí Pindoretama, com data de prova já marcada. Pacatuba, a prova estava marcada agora para novembro, mas está suspensa por medida do Ministério Público do Estado do Ceará. Inclusive, eu estou inscrito para esse concurso. Opa, mandou mensagem aqui. Tá. Com certeza. Coisa boa, Roberta. Bem que deu certo. Agora é partir para cima do outro concurso. Pela manhã a prova, e Samuel, aí não é garantido não, tá? Pela manhã é sempre melhor para a gente, para o concurseiro, porque você já dormiu ali 8 horas, quem consegue dormir 8 horas, né? Dormiu 8 horas, vai fazer a prova descansado e tal, mas tem uma notícia boa para você, Samuel. Nos últimos concursos, não importa a dimensão desse concurso, se municipal, estadual ou federal, o que é que tem acontecido? A abstenção tem sido muito grande, tá? Muito grande. Concurso Banco do Brasil, nós tivemos 35% de faltosos, né? Aquele que nós apelidamos de Enem dos concursos, 45% de faltosos. 45% das pessoas. Não, cancelado não, adiado, adiado. Não foi cancelado, porque cancelar eu quero meu dinheiro de volta. Eu fiz a minha inscrição e eu quero meu dinheiro de volta de todo jeito, tá? Foi adiado por problemas de documentação da própria Consulpan. A Consulpan deve estar resolvendo essa questão aí, e o concurso deve acontecer aí. Sim, 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 sim. Com certeza. Não tem, é dinheiro. Não, quem pagou, e se o concurso for cancelado, tem que ter um ressarcimento. Não houve ressarcimento, aí nós entramos com uma ação, né, junto ao Código do Consumidor para reaver isso na justiça. Aí você acrescenta alguma coisa, né? Danos morais, constrangimento, né? Não, já passou o prazo de inscrição. Já. Quem se inscreveu, se inscreveu. Inclusive, o prazo de inscrição foi até dilatado, né? Inicialmente houve uma pequena procura, aí houve dilatação de prazo, ampliaram, mas aí depois o certame está suspenso por medida do Ministério Público. Tranquilo? Não consegui pagar? Não, nada feito. Agora só no próximo para Pacatuba. Não tem para onde correr. Deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui para minha apresentação, porque senão meu tempo se esgota e a gente não apresenta o nosso trabalho na íntegra. Beleza? Volto já aí com vocês. Voltando aqui, nós estamos em Pacatuba, olha só, Pindoré também Pacatuba, também com Supan, Jaguaruana e SEDUC, beleza? A inscrição para o SEDUC, a inscrição para professor temporário do Estado, foi até o dia 4. Certinho? Escrevia, pagava. Eu, particularmente, achei a inscrição cara. Né? Eu também tenho achado a inscrição para a prefeitura, de modo geral, o valor cobrado muito caro. Né? Salvo engano, a prefeitura de Pacatuba foi R$ 150. Caro para ser um certame municipal. Certinho? Está no patamar de inscrições
de caráter federal, mas pode ser barato quando você passar e assumir, esses R$ 150 vai ser nada. Nós temos aqui Crateus, também a maravilhosa Consulpan Catunda. Todo esse material, Crateus, Catunda, a gente já está tudo arrumado. Inclusive, Catunda tem uma questão de limites, né? Mora, Nova Russas não faz mais parte dos limites de Catunda, houve uma mudança e o IPES, o Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, não fez essa alteração. Correios, né? Maravilhoso Correio, quem aí o concurso está sendo esperado há mais de 15 anos, finalmente o edital saiu e a toda semana os Correios fazem um adendo, fazem um acréscimo para solicitar um número maior de vagas. E nesse caso dos Correios, caríssimos, tá? Só apresentando aqui o curso, nós temos aqui conhecimentos gerais, que é basicamente uma coisa, geografia do Brasil, uma cópia ipsilíteres do programa do IBGE. Cedro, na região ali de Pernambuco, né, o hino de Pernambuco, imortal, 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 e aqui os nossos aprovados desta semana. Não é aprovado antigo, é aprovado agora, recentíssimo, né? Todo mundo aí com as suas fotos, e é tudo para nível superior. Professor polivalente, professor de educação física, professor de educação básica, professor de língua portuguesa, e aí os nossos aprovados ao longo de 2024, 2023, 2022, 2021, né? Barro, primeiros lugares, Jaguaretama e Granja também, ao primeiro, segundo, terceiro, 14º, não importa em que colocação você vai entrar. O importante é que você entre. Né? Granja, se eu não me engano, foi UPA. Nós temos aqui Granja, também no ano anterior, Abaiara, Iguatu, né? Aprovado. O nosso concurso existe. Não, eu não vou me inscrever porque esse concurso não existe, ele é só online. Não, tá aí o chefe, tá aí a sede, tá aí o aulão. Nós temos presença, nós temos presencial e online, e ao contrário, sem querer falar mal dos cursos, mas já correndo esse risco, ao contrário dos cursos, cada curso, cada edital é tratado como único. Ah, tem programas comuns? Tem, mas o material não é reaproveitado. Por exemplo, eu não vou pegar o material de Morada Nova e aplicar em Pacajus, é impossível. Mesmo que tenham produtos ou questões comuns, tá? Por quê? Porque o assunto se repete, mas as questões não se repetem nunca. Isso aqui era um preparatório para PM, inclusive se você tem idade, tem interesse, vai sair aí mais concurso para a área de segurança. Hoje mesmo saiu uma nota no Diário Oficial do Estado do Ceará, já colocando a dotação orçamentária para 2025, incluindo os concursos da área de segurança. Aqui o chefe, né? E aí uma aula do professor Rafael, né? Professor Rafael, trabalho com ele, Rafael Rocha, trabalho com ele há muito tempo em outros cursos, né? Ao longo da nossa trajetória. E aqui, o que nós tivemos, um zoom do que é que nós já fizemos ao longo do ano de 2024 e de 2021 para cá. Eu falo de 2021 para cá porque é o tempo que eu estou aí nessa parceria com o IB Concurso, de 2021 para Itapajé, Granja, Jaguaretama, Barro, Abaiara, Iguatu, Acopiara, e eu lembro de alguns desses aqui. Aqui, ó, Granja, interpomos recurso, ganhamos questões. Itapajé, interpomos recurso, derrubamos questões. Barro, interpomos recurso, ganhamos questões. Iguatu, interpomos recurso, ganhamos questões. Porteira, interpomos recurso, ganhamos questões. Certinho? E, claro, os nossos aulões serão sempre assim, ao vivo e a cores. Acontecer algum problema, alguma coisa inusitada, é um microfone que está ligado, é um cachorro que late, é um menino que passa, tudo é ao vivo. Brando, eu não pude assistir a aula ontem, hoje, sei lá por quê. Eu cheguei tarde do trabalho, estava com a enxaqueca do tamanho do mundo, a minha cabeça estava do tamanho da cabeça da Hello Kitty. Não tem importância.
as aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas e você vai poder assistir centenas de milhares de vezes, tá? Brando, estou com dúvida. Manda a dúvida para a coordenação manda a dúvida para mim, e aí nós desdobramos. Além disso, nós temos cadernos de questões por disciplina, que são constantemente renovados. Gabarito é revisto, né? E material atualizado. Especialmente, um quesito do material nos preocupa bastante, são os aspectos socioeconômicos, né? A Consulpan, ela vai lá, vou usar um termo bem cearense, ela fica cascaveando, ela fica procurando até ela encontrar a informação que ela precisa, né? Às vezes ela vai lá para um rodapé do negócio, puxa uma bibliografia, pega um dado do IBGE, do IPES, às vezes inclusive desatualizado, e aí nós temos que correr atrás dessa situação a todo instante, a toda hora, né? Nós vamos ter, além das nossas aulas ministradas, simulados. E eu vou até voltar para vocês para falar dessa questão dos simulados rapidinho, para não cansá-los, a gente entrar na nossa aula. Afinal de contas, nós vamos aqui para ministrar a aula. Tranquilo? Opa, chegou aqui um recado. Pronto. Vamos lá. Simulado. Eu não sei com que frequência vocês fazem simulado. Mas muita gente faz simulado, tem uma chateação. Qual é a chateação? Faz um simulado, faz dois, faz três, e aí, coincidentemente, nos três simulados tem as mesmas questões. É deselegante, é desonesto, e você se sente verdadeiramente enganado, porque você foi enganado. No meu caso, que eu sou um psicopata da área de concurso, eu confesso, tenho um juízo bem pouco para essas questões, cada simulado que aborda a questão de conhecimentos gerais, as questões são elaboradas, elas são criadas. Eu não vou lá nas plataformas e baixo questão de concurso, não. Não no simulado. Por quê? Assunto se repete. As questões não se repetem. Vou dar um exemplo bem categórico. Recentemente nós tivemos um concurso, e aí no concurso perguntou já sobre o atentado que o senhor Donald Trump tinha sofrido. E nós tínhamos comentado essa questão na aula de véspera, né? Sobre o atentado. Perguntava qual presidente norte-americano tinha sido morto em um atentado, uma tentativa de assassinato, e acabou morrendo, foi o JFK, o Kennedy. E aí ele começa com um preâmbulo, com a ideia inicial do Donald Trump. Assim sendo, a gente não pode repetir no simulado. Além do mais, os nossos simulados, que são elaborados por mim, têm uma sequência simples. Questões de nível fácil, questões de nível médio, questões de nível difícil e uma questãozinha chamada de PL. O que é uma questão PL? Para lascar. É a questão no nível absurdo. É uma questão no nível imoral. Que dá trabalho, eu perco 2, 3 horas fazendo o diabo de uma questão. Para quê? Para elevar o nosso nível. Nós temos uma mania na área de concurso, muita gente vai, professor tenta ser coach. Não, isso vai ser um passeio. Chega lá, a prova vem lascando, porque você foi nivelado por baixo. Aqui no IB, juntamente comigo, nós não nivelamos por baixo, nós nivelamos por cima. Questões de um nível elevado. Ah, eu fui fazer a prova estava super fácil. Estava super fácil porque você acostumou a resolver questões de nível médio, difícil e para lascar. Tá? Enquanto o ambiente está acontecendo aqui, simulado, as aulas estão sendo ministradas, é tudo as mil maravilhas. Mas na hora da prova é que o bicho pega. Então não dá para nivelar por baixo. Daí, eu, professores do IB, nós temos todo esse cuidado e essa responsabilidade na elaboração do simulado. Tranquilo? Deixa eu terminar aqui meu preâmbulo para a gente começar a nossa aula propriamente dita. Cadê aqui minha aula? Ah, danada, está aqui prontinho. Nós estamos falando lá dos nossos simulados, aqui de novo os nossos aprovados, nossos aulões, nossos simulados em uma revisão final. Fecha um pacote, comprou, fechou o curso, aulas, questões à parte, tira dúvida lá na questão dos grupos de WhatsApp.
simulados, revisão final. Brando, não deu certo para mim. Eu não consegui passar, sei lá por quê, fiquei ansioso, não estudei tanto quanto deveria, não sei, aconteceu alguma coisa. Ainda assim, você vai ter acesso durante um ano. Bora lá. E aqui no finalzinho, quem vai fazer para a área de educação? Olha aqui o monstro da área de educação, ó. Eita, Jesus. Vigox, Valon. Ó, didática derruba muita gente na área de educação, né? Vigox, Frenet, Carl Roger, comparar Lucchesi com outros educadores, língua portuguesa, só essa dobradinha aqui já é para tacar o pau na cabeça da pessoa. Aí ainda vem mais português, com as provas que a Consulpan realizou nos últimos 2 anos, e não é pouca coisa, questões até dizer chega, e como se isso não bastasse, mais simulados. Português, simulado direcionado para português, simulado direcionado para matemática, né? E aqui a nossa central de vendas para o concurso de morada nova. Tranquilo? Central de vendas, o link e aqui, né, as nossas revisões finais, focado exclusivamente na Consulpan. Por que é importante essas revisões finais? Porque se aplica a todo concurso da Consulpan em todo o território nacional ou do Ceará. Se ela seguir o padrão para fora do estado também. Tranquilo? Agora sim, compartilhei tudo que o chefe pediu. Vou voltar aí para vocês, para a gente começar e descer o pau no nosso conteúdo. Certinho? Ó, o chefe já está fazendo aqui aí no nosso chat. Pronto, ó, já estava reclamando. O chefe já estava reclamando de mim. Falta só alguns PowerPoints. Mostrei tudo, chefe. Chefe linguarudo. Eita, tá gravado. Ô, droga. Vamos lá. Meninos, a nossa aula hoje é sobre Morada Nova, certinho? E Morada Nova tem uma historicidade importantíssima. Está ali próximo à região do Sertão Central do Ceará. É uma das bacias leiteiras mais importantes do estado do Ceará. Bacia Leiteira do Ceará, Quixadá, Morada Nova e Maranguape tem importância muito grande. Naquele núcleo ali do Vale do Jaguaribe surgiu uma família importantíssima do estado do Ceará. Coincidentemente, todas as pessoas dessa família são parentes, que é a família Girão. Não importa o distanciamento, né, do grau de parentesco, mas é justamente ali daquela região do Vale do Jaguaribe, Vale do Médio Jaguaribe, Morada Nova. Então vamos agora sim, vamos trabalhar as questões relativas à Morada Nova, certinho? Eu coloquei em doc, que todo mundo recebeu aí o nosso e-book, e aí eu vou fazer aqui o trabalho em doc e vamos fazendo as marcações no nosso próprio doc, certinho? Tá todo mundo visualizando aí? Ó, pronto. Vou fazer a marcação em doc. E depois, quem tiver interesse, já recebe aí também o doc marcado, certinho? Vamos seguir a linha de trabalho que é comum à Consulpan. Por exemplo, ela cobra costumeiramente a formação do brasão do município. A lei municipal, as leis orgânicas municipais, vai variar de artigo para artigo. Em determinadas leis é o artigo 14, outro 12, outro 7. Para nós não faz a menor diferença. Tá? Mas a lei municipal, a lei orgânica municipal, determina que o município tenha armas, as chamadas armas municipais. Entre essas armas municipais, nós vamos ter o brasão, certinho? Por mais de uma vez, na verdade, algumas vezes, e esse assunto é extremamente recorrente, a banca tem cobrado o brasão do município e os símbolos que aparecem ali no brasão do município. Então, aqui nós temos o brasão do município de Morada Nova, à sua esquerda
Flores de Algodão. À sua direita, a Carnaúba, né? Foi chamada no século XIX por um geógrafo alemão chamado Alexander von Humboldt de a árvore da providência, também chamada de a vaca vegetal, porque da carnaúba se aproveita absolutamente tudo, exceto se a carnaúba não nascer no Brasil ou não nascer na região Nordeste, particularmente, tá? Porque ela só vai desenvolver a cera em ambientes quentes, região do semiárido, particularmente. Nós vamos ter aqui uma data, 2 de agosto de 1876, século XIX. Nós vamos ter aqui uma representação da paisagem ali da região de Morada Nova, o sol inclemente do sertão cearense, né? Nós vamos ter aqui a figura do vaqueiro e do gado, fazendo uma referência ao ciclo econômico do gado, e em cima, ó, as estrelas, certinho? E aqui o velho e bom Bacia do Rio Jaguaribe, onde o município de Morada Nova está inserido, certinho? Então, vamos embora a partir disso aqui. Tranquilo? E aí eu vou começar a fazer as nossas marcações, trocar aqui a minha cor. Primeiro, os habitantes originários da, da região eram os índios paiacus, os mesmos índios ou indígenas ou povos originários, para ser politicamente correto, que, opa, alguém mandou mensagem, não sei se está sendo visualizado, opa, fala. Sim, senhora. As estrelas vão representar os distritos do município de Morada Nova, tá? Comumente representam os distritos. Quando aparece sobre o símbolo a formação castelar ou a formação de torres, geralmente vai representar o símbolo republicano, mas vai variar de município para município. No início do processo de colonização, e ao contrário do Brasil, a colonização do Ceará, ela não começou do litoral para o interior, ela começou do interior para o litoral. E foi fundamental a presença de dois grandes ciclos econômicos. O primeiro grande ciclo econômico que vai permitir a ocupação do interior é o ciclo econômico do gado. E nesse ponto, caríssimos, eu peço uma atenção redobrada no seguinte: pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, protetora dos concurseiros, o Ceará não participou diretamente do ciclo econômico da cana-de-açúcar. O nosso primeiro grande ciclo econômico foi o ciclo econômico do gado. Aí o pau-brasil. Bem, a madeira que era explorada no Ceará não era pau-brasil, era pau-d'arco, pau-violeta. E a própria exploração do pau-brasil não foi ciclo econômico. Muita calma nesta hora. Há uma diferença gritante entre ciclo econômico e atividade econômica. Certinho? Ciclo econômico contínuo, constante. Hoje o Brasil explora gado? Sim, maior produtor de gado verde, gado criado no pasto no mundo. O Brasil pode explorar para o Brasil? Tá doido? Crime ambiental. Crime ambiental no Brasil é inafiançável, não tem para história. Até homicídio nesse país você sai sob fiança. Mas crime ambiental, a pegada é outra. Então, dentro desse contexto, as terras eram dominadas pelos povos originários, os paiacus. Os indígenas cearenses se dividiam em dois grandes grupos. Claro, não eram apenas duas tribos, mas dois grandes grupos. Os do litoral, associados ao tronco étnico tupi, e os do interior, chamados de índios tapuias. Na verdade, era um bullying entre os índios do interior e os índios do litoral. Tapuia significa língua travada, e era muito comum que os indígenas do interior se batessem, se chocassem com os índios junto ao litoral. Essa região era ocupada pelos índios tapuias, os mesmos índios tapuias, paiacus, que organizaram
a maior resistência indígena do Nordeste, a chamada Confederação dos Bárbaros ou Confederação dos Índios Paiacus. Tranquilo? Até aqui tudo na paz, mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos, vocês é que mandam. Tranquilo? Então vamos embora. Volta aqui para o nosso e-book e para as nossas marcações. Opa, fala Gislane. Fala ou escreve. Gislane, tu levantou a mão e era por engano. Não diz isso, não. A menina, é aquela meninazinha. Apareceu uma meninazinha aqui, né? Será que é a filha dela que levantou a mão? Não acredito. Gislane, eu vou costurar teu nome na boca de um sapo, Gislane. Tu me fez parar a aula para te dar atenção. Minha nossa. Bora. Vamos cuidar, gente. Cuida, cuida, cuida. Que tá todo mundo cansado. Hoje é sexta-feira, né? Menos eu, que ainda tenho um trabalho. Vocês não, são tudo rico, podem parar. Eu sou um pobre velho. Pronto. Tá todo mundo vendo aí, ó. A primeira região ela vai surgir como uma aldeia. Na verdade, um aldeamento. Qual é a diferença básica entre uma aldeia e um aldeamento? Simples. No processo de aldeamento, certo? Era uma aldeia artificial montada pelos jesuítas que tinham todo o trabalho de catequese. Vamos salvar a alma desses gentis, desses bugres que não têm salvação. E aí eles montavam essas aldeias para realizar o trabalho de catequese. Nesse contexto, certinho, vai surgir uma denominação. Eu vou até trocar aqui, ó, marcar mudando de cor. Aldeia Nova. Opa, deixa eu voltar aqui. Alguém mandou. Prontinho. Ah, não. Aqui é o chefe mandando mensagem de curso. Vamos lá. Aldeia Nova vai surgir como um processo de aldeamento. Claro, claro, historiadores, geógrafos, pensadores da cultura indígena, dos povos originários do Brasil, vão dizer que a grande invasão portuguesa, nós não vamos discutir a esfera ideológica. Fato. Concurso público é fato. Tranquilo? Vamos lá, vamos embora. Deixa eu voltar aqui para o meu conteúdo, que daqui a pouco é hora de vocês descansarem e eu lerê, continuar trabalhando, né? Afinal de contas, se meus olhos azuis não pagam as minhas contas. Não, não tenho os olhos azuis, é sacanagem minha. Meninos, primeira aldeia montada ali, né? Aldeia nova, e aí, como era tradição, vejam bem, tradição. Toda vez que se montava uma aldeia, se descobria um rio, se criava um forte, se estabelecia, entre outras coisas, o nome do santo do dia, certinho? E aí, o que é que colocaram? Olha a denominação. A denominação, primeira denominação associada, vou até trocar aqui a cor para não gerar confusão. Ó, primeira denominação, Aldeia de Nossa Senhora da Montanha, certinho? Com Supã montando a questão. Qual a primeira denominação associada à história de Morada Nova? Aldeia de Nossa Senhora da Montanha. Isso lá no século XVII. Outra armadilha comum que pode ser cobrada, tá? A questão do século, da idade. Por que isso? Se o meu século ele termina diferente, termina em zero, tipo 1600, 00, a primeira dezena vai denominar o século. Então, será século XVI. Se o meu século termina diferente de zero, 1601, por exemplo, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então, terei o século XVII. Explico isso logo de cara, para que a gente não cometa um crime histórico chamado de anacronismo. Situar um fato fora do seu tempo, certinho? A partir disso aí, os bandeirantes, os condutores de gado, os vaqueiros vão avançando para o interior do Ceará e, nesse contexto, nós vamos ter um estabelecimento de duas fazendas, as fazendas de criar, as fazendas de gado. O século XVII, início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, nós vamos ter o grande crescimento no ciclo econômico do gado.
era o que a historiadora, já falecida, infelizmente, Valdelice Girão, chamava de a civilização do couro. Certo? Tudo era produzido de couro, além da carne, ossos, tá? E grande parte dessa produção da carne produzida na província do Ceará, até então não era estado, era demandada para outras províncias também. Isso durou bastante tempo, até que nós tivemos, né, uma perseguição climática que nós temos no Ceará eternamente, que é a questão das secas. Pode ser também que quem vai elaborar a questão vá lá cascaviar o negócio e traga a denominação dos fundadores da região, né? Dois militares, são alferes, são militares, né? José de Fontes Almeida e o capitão Dionísio Matos de Fontes, tá? Esses dois oriundos de Pernambuco, porque nós tínhamos um processo de condução de gado chamado de sertão de dentro e sertão de fora. Alguns condutores de gado partindo de Pernambuco e outros condutores de gado partindo aí das terras baianas. Isso vai explicar em grande monta, em grande medida, porque é que no sul do Ceará, no sul do Ceará, as pessoas falam muito parecido com o sotaque pernambucano, né? Por conta do processo de ocupação do sul do Ceará a partir dos condutores de gado de Pernambuco. Tranquilo? Juntamente com essa questão de caráter econômico, né, onde ia o gado, ia o povo, ia também a religião. E é nesse contexto que nós teremos um estabelecimento de uma capela. Vejam só, voltando aí para vocês. Vocês já viram ao longo de cidades inteiras do Brasil, no interior do Ceará não é muito diferente, até na capital também tem muito dessa questão. A igreja é estabelecida e ao redor dessa igreja surge um núcleo populacional, né? Na capital aqui em Fortaleza, nós vamos ter vários bairros em que a igreja católica está lá na porção central do bairro e comércio, cartório, cemitério, está tudo no entorno. Né? Por quê? Porque era muito comum que se estabelecesse a base da vila a partir da ocupação religiosa. Né? Era também muito comum que o pelourinho que marcava a denominação da vila, a ocupação da vila, o estabelecimento da justiça, estivesse próximo ou em frente, né, à igreja, à marca religiosa que permitiu, em grande medida, também a ocupação do interior do Ceará e dos seus vários municípios. Até aqui está tudo na paz, tudo tranquilo, aceleramos, desaceleramos, mantemos o ritmo. Digam aí, pessoal. Tudo tranquilo? Então vamos embora para não cansar ninguém muito, né? Sexta-feira, semana terminando e tal, todo mundo deve estar mais ou menos cansado, né? Mas quando morrer, descansa. Até lá, trabalho, trabalho, trabalho. Bora lá. A partir disso, com o aldeamento estabelecido, as fazendas de gado progredindo até que acontece, né? A já conhecida seca. Seca dos 37, seca dos 38, né? A seca grande, 1877 a 1879, e a mais conhecida, é tão conhecida que virou apelido, virou bullying, né? Hoje eu já não sou tão magro, mas já fui bem mais magro. Hoje, na verdade, estou acima do peso, mas já me chamaram de seca do 15, seco do 15, né? Então, a seca do 15 foi extremamente devastadora, mas existiram outras infinitamente maiores do que ela. No século XIX, olha só o que é que aconteceu. Morada Nova vai se emancipar de um outro município que já teve concurso também ao longo desse ano, né? Vem aqui, ó. São Bernardo das Russas. E o nome Russas aí tem a ver com éguas, né? Que eram esbranquiçadas que ocupavam a região, e nessa região existe um forte, o Forte da Ribeira de São Francisco Xavier. Está vendo essa data? 2 de agosto de 1876.
Volta aqui comigo. Olha aqui a data, 2 de agosto de 1876. Essa data equivale à emancipação de Morada Nova em relação ao município que lhe dá origem, São Bernardo das Ursas, hoje posteriormente chamado tão somente de Russas. Tranquilo? A partir dessa emancipação, né, nós vamos começar a ocupar aquela região e, claro, por questão devocional e por questões econômicas, a igreja matriz é evocada, é criada em homenagem, é erigida em favor do Divino Espírito Santo, tá? Também é uma temática estabelecida pela nossa banca. É muito comum que ela cobre isso aqui, ó, a capela, a evocação e o pároco. Lei provincial nem existia ainda estabelecido o Estado, era ainda a província. 1873. Opa, peraí, 1873? Mas o município só vai se emancipar, só vai existir de fato em 1876, por isso a lei provincial. Quando Morada Nova ainda estava vinculada, estava submissa politicamente e economicamente a Russas. Tranquilo? Continuando, vamos para cá. Depois que ela se emancipa, certinho, se emancipa, então ela é elevada à condição de vila. E aí, a primeira denominação associada à vila, certinho? Vila de São Crisólogo. Posteriormente, vai trocar de Vila de São Crisólogo para Vila do Espírito Santo, fazendo uma alusão à igreja matriz que tinha sido erigida, certinho? E aí, comumente, centenas de vezes caiu essa mesma questão, perguntando a origem, a toponímia, por que que determinado município se chama assim. Jaguaribe, por exemplo, é Rio da Onça. Jaguar é onça e Iribe é rio. Né? Guaramiranga, pássaro vermelho. Itapipoca, casa de pedra, né? E assim sucessivamente. Tá? Só que Morada Nova não é uma denominação nem latina, nem tupi, nem guarani. É simplesmente uma referência a essa situação, a uma ocupação originária de uma expansão de fazendas de gado próxima àquela região. Tranquilo? Voltando aí para vocês, tudo na paz, aceleramos, desaceleramos, certinho? Temos aí o processo de formação histórico de Morada Nova, os principais personagens, a ocupação, os povos originários, os paiacus que ocupavam a região do Médio Jaguaribe, toda. Até aqui tudo na paz. Tranquilo? Não disseram nada, estou entendendo, estou sabendo de tudo. Quando sair a prova é só aprovações, aprovações, aprovações e churrasco truando aí, chamando o professor de preferência. Vamos lá, vamos embora. O tempo urge e a Sapucaí é grande. Vamos ver hoje, até o Nietzsche hoje está colaborando comigo, nem acredito nessa hora dela. Prontinho. Toponímia, Fazenda Morada Nova, e aqui nós vamos ter a segunda arma municipal, o hino de Morada Nova, certinho? Hino. Caiu na prova de Horizonte, tá? Uma das provas aconteceu para Fundamental, para Médio Superior. Numa dessas provas, que agora a memória me prega peças, eu acho que foi no Médio, perguntaram ali, colocaram um trecho do hino de Horizonte, e aí o candidato tinha que se virar para lembrar qual era o complemento dessa mesma estrofe. Então,
que é comumente cobrado nas nossas bancas que realizam e abordam essa temática de caráter regional. Eles vão cobrar quem criou a letra e quem criou a música. Certinho? Aqui definido Francisco Carneiro Girão e o padre José Linhares de Lima. E aí o hino de Morada Nova, né? Glória a ti, terra querida, engastada no verde esplendor, a beleza da tua paisagem vive uma mensagem toda de amor. Teu sol ardente forjou a raça, de têmpera forte, afeita ao sertão, que vence a prozela, a manga arregaça, garante a riqueza plantando algodão. De novo, uma referência cruzada, ó, aqui, ó, ao símbolo presente em Morada Nova, no ciclo econômico que vai acontecer durante o século XIX, que é o ciclo econômico do algodão. Quando acontece a Guerra Civil Norte-Americana, né, e o maior produtor mundial de algodão naquela época eram os Estados Unidos, que forneciam algodão para as indústrias da Inglaterra. Acontece essa guerra civil. Quando ocorre essa guerra civil, a produção de algodão norte-americana cai e, por incrível que pareça, ainda é assim. O Ceará está estrategicamente localizado próximo à Europa, está localizado próximo à África e está localizado próximo aos Estados Unidos. Então, a produção do Ceará é facilmente escoada. Isso acontecia desde sempre e isso não mudou. Por conta disso, nós tivemos no Ceará, durante 46 anos, chuvas regulares. Vou até voltar aí para vocês para comentar sobre isso também. Pelo amor de Deus, não chove no inverno. Nós temos uma coisa chamada de quadra chuvosa. O período chuvoso começa tradicionalmente em janeiro, vai até abril ou maio. Em outras palavras, chove no primeiro semestre, seca no segundo semestre. O nosso período chuvoso, ele corresponde ao verão e ao outono. Mas para o nordestino, para nós cearenses particularmente, se não chover no dia de São José, bate um desespero grande. Significa que não haverá inverno, quando na verdade não é inverno. Chove no verão e no outono, quadra chuvosa. No caso do município de Morada Nova, ela está inserida dentro de um clima, de um tipo climático chamado tropical semiárido. Uma característica desse tropical semiárido é a irregularidade de chuvas. Irregular, meninos e meninas, é para mais ou é para menos? Irregular. Quando você pensar nisso, pensa aí nas suas contas e no seu dinheiro recebido. Seu dinheiro recebido é regular ou é irregular? E as suas contas, internet, que mais? Creme, shampoo, escola de menino, PVA, IPTU, tudo isso. É regular ou irregular? Simples assim. Chuvas que variam, ora para mais e ora para menos, comumente para menos, que nós estamos inseridos dentro de uma região chamada de polígono das secas. E um dos problemas ambientais que atinge Morada Nova e o sertão do Ceará é o problema de desertificação, que também já foi diversas vezes abordado nas provas da Consupan. Tudo tranquilo até aqui? Tudo na paz? Seguimos nesse ritmo? A gente vai já entrar na parte de resolução de questões. Eu sou adepto, doentio, inclusive, né, que não existe aula sem resolução de questões. Apesar do nosso material ter gabarito, toda aula tem resolução de questões, certo? Hoje é uma exceção à regra, e aí nós temos gabarito nas questões. Mas não é muito comum eu colocar gabarito. Eu coloco a pedido da coordenação. Por que, é que eu sempre coloco resolução de questões? Porque enquanto a aula está acontecendo, a aula está sendo ministrada, está todo mundo ligado, super tranquilo. E, por mais que eu queira acreditar, coisa que eu não faço, né, que você vai, vou resolver todas as questões, não posso acreditar nisso. É à noite, você teve um dia puxado, faculdade, trabalho, faculdade,
filho, marido, gato, cachorro, pet, papagaio, tudo isso. E aí, se a dúvida surge aqui, nós resolvemos aqui e tiramos a dúvida agora. Por quê? Porque é aula ao vivo, né? Depois você vai ver a aula gravada, você não vai ter a oportunidade de tirar a dúvida com respeito à questão. Daí a resolução de questões, sempre assim no finalzinho da aula, nunca, muitas questões, 10, às vezes 15, sempre vai variar de turma para turma. Tranquilo? Então vamos lá, dar um gás aqui, fechando esse primeiro bloquinho e avançando para a nossa resolução de questões. Certo? Cadê? Pronto, nós estamos aqui. Todo mundo visualizando. Opa, já me mandaram aqui uma mensagem. Cadê? Tropical semiárido. Tropical semiárido, né? Por isso que nós temos ali aquele calorzinho fundamental lá de Morada Nova, né? Calorzinho bem gostoso e tal, né? E é um município grande, né? É uma característica comum aos municípios do interior do Ceará. Quanto mais próximo ao litoral, né, menor a dimensão desses municípios. Quanto mais distante do litoral, maior a área. Né? Nós temos aí uma aluna hoje aqui comentando conosco sobre Crateús. Crateús é um município gigantesco, né? Mais de 2.000 quilômetros. Aí nós temos Santa Quitéria, com 4.000 quilômetros, gigantesco. E junto ao litoral nós temos municípios ridiculamente pequenos, como, por exemplo, Eusébio. Eusébio é um município pequeno, tem 79 quilômetros aproximadamente. A própria capital também é muito pequena. Tranquilo? Então, vamos continuar daqui. Opa, mandaram mensagem. Ah, vamos lá. Marineus, é o seguinte. Clima de Crateús, tropical semiárido brando. Tem dois climas lá, certo? Um que se destaca mais do que o outro. O que é o polígono das secas? Lá pela década de 50, o governo federal, dentro da gestão do senhor Juscelino Kubitschek, ele estabeleceu superintendências de desenvolvimento, certo? E identificou que existe uma área mais comum, mais propícia à ocorrência de secas, que ocorre no Nordeste. E aí ele chamou isso de polígono das secas. Envolve 8 dos 9 estados nordestinos. O único estado que vai estar fora do polígono das secas é o estado do Maranhão. O Maranhão vai ser influenciado por um clima equatorial. O polígono das secas cobre grande parte do Nordeste e se estende até o norte de Minas Gerais também, certinho? Sendo que dos estados nordestinos, o estado que tem a maior parte dos seus municípios inseridos dentro do polígono das secas é o estado do Ceará. Por isso que nós temos tantos problemas de abastecimento de água, água salinizada, quando a água infiltra, lava os sais da rocha, a água fica salobra, né? No passado, nós tínhamos problemas sérios de seca, nós tínhamos problemas sérios, por exemplo, de invasões de supermercado. Hoje não, hoje com os programas de assistência social do governo, isso foi extremamente minimizado, né? Mas é um equívoco quando alguém comenta dizendo que vai acabar com a seca. Isso é mentira. O que se fala hoje é convivência com a seca, para diminuir os impactos que ela causa. Entendido? Me fiz entender? Tranquilo? Então vamos embora. Deixa eu voltar aqui para o nosso e-book e começar a nossa resolução de questões, né? Prontinho, já está aparecendo aqui. Vamos lá. Ó, evolução administrativa, certinho? Distrito do Espírito Santo. Posteriormente, a elevação, a condição e a separação de São Bernardo de Russas, né? Inicialmente, denominação de Espírito Santo, está tudo marcado no nosso e-book, né? Depois muda em definitivo em 1893 para Morada Nova, está aqui, assunto comum. Posteriormente, sai da condição de vila e em 1925 passa a se denominar como cidade, e a partir do momento que vira cidade, passa a ter a sede da municipalidade.
certinho? O município tem uma sede e pode ou não ter distrito, tá? Municípios que não têm distrito, tá? E alguns desses distritos, Ceará tem mais ou menos 876 distritos, distribuídos ao longo dos seus municípios, buscaram e alguns se tornaram cidades, emanciparam, né? Vocês viram na apresentação inicial que nós mostramos os concursos futuros de Maranguape e Maracanaú. Maracanaú já foi distrito de Maranguape, certinho? E a evolução e a formação dos vários distritos ao longo da história de Morada Nova. Por exemplo, nós temos aqui o distrito de Boa Água, decreto legislativo de 1903. Depois, o distrito de Juazeiro de Baixo, Pedras e Roldão, né, criado por decreto em 51. Depois, a instituição do distrito de Uiraponga, deixa eu até terminar de marcar aqui, Uiraponga, certo? Em 33. Né? E assim sucessivamente. Inclusive, alguns trocaram a denominação ao longo da evolução política do município, certinho? E aqui a oficialização e a mudança, né, de Espírito Santo de Morada Nova para simplesmente Morada Nova. E aí o ano e o estabelecimento deste decreto, certinho? E agora as nossas questões, que é de lei, não existe aula sem resolução de questões, questões de nível fácil, questões de nível médio, e deve ter aí, ao longo dessa aula, uma ou outra questão de nível difícil. Mas eu acredito que não. Acho que a aula inicial, a aula aberta, a gente geralmente coloca uma questãozinha de nível fácil, para não ter aí a desculpa, não, não consegui resolver, não consegui me matricular porque é muito difícil. Deixa de história. Bora lá. Primeira questão. A toponímia e a significação de Morada Nova está associada à presença indígena nos sertões cearenses e tem seu significado corretamente associado no item, certinho? ABCD, questão padrão com Supan. Você vai eliminar de cara dois itens, vai bater o olho em cima e vai perceber que não tem pé nem cabeça. O primeiro item que você vai eliminar de cara, eu vou até trocar aqui a cor para marcar o que está errado, tá? Matar tem nada a ver com a história de Morada Nova. Se tivesse aqui aldeamento, se tivesse aqui o estabelecimento religioso, até faria sentido. Riacho de Sangue, muito menos, porque não, a origem de Morada Nova não é a partir da denominação tupi, nem guarani, nem latina. Pedra de Fogo, muito menos. Então, só sobra uma associação direta, associada a uma fazenda de gado ou fazendas de criar. Primeira questão, moleza pode ser considerada de nível fácil. Vamos aí para a segunda questãozinha. A etimologia, a origem da palavra Morada Nova, está associada ao fato. De novo, elimine os absurdos e sobra a nossa resposta. Começando com o primeiro item absurdo. O Ceará não tem padroeira. O Ceará tem padroeiro. Padroeiro do Ceará é São José, o santo do bom marido e o padroeiro das chuvas do nosso estado. Então, descarta o item D. Passa o rodo aí, vê que não faz o menor sentido. Muita calma nesta hora. Nessa segunda questão, a gente não pode defini-la como uma questão fácil, isso é uma questão de nível médio. Porque existe uma armadilha aqui, tá? O segundo item que você vai eliminar, sem medo de ser feliz, Santa Padroeira do município, né? O destaque municipal é o Divino Espírito Santo e não uma Santa Padroeira. B e D, eliminar. Mas tinha Nossa Senhora da Montanha. Mas isso no período em que o município não existia.
estava aí na transição ainda de aldeamento para posteriormente vila e depois cidade. Eliminamos duas questões eliminadas, o item B e o item D, certinho? E as duas questões são muito boas. Muita calma nesta hora, certinho? Olha só a questão. A etimologia, a origem da palavra morada nova, está associada ao fato de a denominação da primeira fazenda de gado da região. Aí você fica tentado, né, a colocar essa resposta. No entanto, se você vier Tira o para pé. cá, alô, pronto. A primeira denominação que vai estar associada lá, gente, alguém está com o microfone ligado. Por favor, dá para mutar aí o microfone? Obrigado, tá? A primeira denominação que vai estar associada é Nossa Senhora da Montanha. Então, não está associada à primeira fazenda da região, tá? Está associada à região onde foi instalada duas fazendas, não apenas uma, dentro do ciclo econômico do gado, né? O rio Banabuiú, ali importante da bacia do rio Jaguari, deixa eu tirar isso aqui, em cores, prontinho, só desmarcar esse negócio, pronto, né? E aí nós temos como alternativa, na nossa segunda questão, o nosso item A. Deixa eu voltar aí para vocês. Opa, tá aqui, cadê? Prontinho. Tranquilo até aqui, meninos? Tudo na paz? Podemos seguir nesse ritmo? Vamos aí para a terceira, certo? Terceira questão, cuida. Vou colocar aqui ponto de bala para vocês. Vamos ver. Prontinho, já está aparecendo. Vamos para a nossa terceira questão. Pronto. Primeira questão de nível fácil, segunda questão de nível médio, terceira questão. Eu acredito que seja de nível fácil também, certo? A ocupação da área onde está inserido o município de Morada Nova está associada à expansão econômica do século XVIII, de 1701 a 1800, tá? Destacando-se a presença da atividade. Se eu estou falando do século XVIII, tá? Nós vamos eliminar aí, sem medo de ser feliz, os itens absurdos. Primeiro, a produção algodoeira, ela está representada no brasão do município, mas ela não ocorre ao longo do século XVIII, ela ocorre ao longo do século XIX, né? Um período de produção agrícola que passou a se chamar em Fortaleza, por exemplo, o período de Belle Époque, ou Belle Époque, né? O dinheiro auferido da venda do algodão deixou muito dinheiro disponível na capital. Então, você descarta o item D, sem medo de ser feliz. Também não pode ser apresamento ou aprisionamento indígena, do índio, do povo originário, porque isso aconteceu durante o século XVII. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles não tinham, em grande quantidade, escravos ou escravizados, que é o termo mais usado agora, né? Escravizados, africanos. Eram caros, sempre foram caros. Então aprisionavam o indígena, o bugre, né? Mas aí os jesuítas, né, a Ordem de Jesus, inacianos, entre outros, defendiam os interesses indígenas. Tá? Claro, isso em nome da catequese, em nome da conversão, tudo isso. Não era a troco de nada. Então, você descarta também o item B, porque esse processo de aprisionamento não ocorreu no século XVIII. Em 1720, né, o Marquês de Pombal ele determina a saída dos jesuítas do Brasil. E nós ficamos com dois itens. A questão ABCD é isso. Você elimina dois itens, vai bater cabeça em dois itens. E aí, por tabela, elimina o item A. A expansão agrícola, a presença do algodão é no século XIX. E nós estamos nos referindo
ao século XVIII. Então, você vem para cá, a nossa alternativa, pecuária, a criação de gado. Então, questão de nível fácil. Vamos aí para a questão número 4. Se alguém tinha mandado mensagem no chat, deixa eu ver qual é. Resposta da questão número 2. Agora, William, deixa eu só voltar aqui para o nosso e-book, que aí eu já volto para a questão número 2. Prontinho? Então, vamos lá. Questão número 2. Ó, questão número 2. Região onde foi instalada duas fazendas de gado às margens do rio Banabuiú. Item A. A questão número 2, ela pode induzir o candidato ao erro por causa do item C. O item C fala que Morada Nova foi o nome da primeira fazenda de gado, certo? A denominação, o nome não foi. Então, induz o candidato ao erro, questão de nível médio, certinho? Vamos aí à questão número 4, que eu acredito que seja fácil também. O primeiro ciclo econômico, cuidado, ciclo econômico brasileiro, que muito contribuiu para a instalação e desenvolvimento de Morada Nova, está corretamente assinalada. 0800. Questão para você não se enganar. Primeiro, nós estamos falando de ciclo econômico. Se eu estou falando de ciclo econômico, eu estou falando de uma atividade contínua que existe até hoje, mesmo que não ocorra na região. Então, não pode ser de cara esse ciclo econômico aqui, ó, maniçoba, ou maniçoba, né? Que raio é maniçoba? É uma vegetação semelhante à seringueira. No século XIX, nós tínhamos a extração de maniçoba, né? No esforço, do século XIX e início do século XX, a extração de maniçoba no esforço para a produção de látex por conta da Primeira e depois por conta da Segunda Guerra Mundial, certo? Algodão, século XIX, por conta da guerra de separação ou de secessão norte-americana. Cana-de-açúcar, o Ceará nunca participou diretamente do ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi produzida no Nordeste, no chamado Nordeste açucareiro, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, junto ao litoral. Quando Martim Soares Moreno veio ao Ceará, no século XVII, ele até solicitou, né, ao regente que mandasse verbas, mandasse dinheiro para implementar a produção de cana-de-açúcar no Ceará. Ao invés do regente mandar dinheiro, mandar recursos, ele mandou um fiscal para analisar a terra e o fiscal chegou à conclusão de que as terras do Ceará Grande não se prestavam à produção da cana-de-açúcar, né? Então, consequentemente, eu elimino essa questão, questão de nível fácil, está amarrada na questão anterior, produção de gado e produção de pecuária, né? Pecuária no sentido de criação de animais, especialmente animais de corte. Tranquilo? Até aqui tudo na paz? Tranquilo? Vamos resolver mais uma ou duas questõezinhas, sempre nesse ritmo, sempre no finalzinho da aula, para a gente não ter perda de conteúdo. Conteúdo, questão, conteúdo, questão, conteúdo, questão. Nunca só conteúdo, nem nunca só questão. A não ser que aí a turma convença, por conveniente, monte um curso só de resolução de questões. Mas aí fica a critério do curso, da turma que vai se formar e assim por diante. Tranquilo? Vamos aí às nossas duas últimas questões, talvez três, vai depender muito do tempo de vocês, né? Vamos lá. Prontinho, já aqui na vez, olha só. A primeira denominação pela qual Morada Nova, certinho, era conhecida antes mesmo do estabelecimento da vila. Ou seja, antes de existir a vila, a, gente, por gentileza, não esqueça o microfone de vocês ligado.
que acontece ao vivo e de repente está falando de um assunto, sei lá qual é, e aí sai aqui ao vivo para todo mundo ver, tá? Bora lá. A primeira denominação pela qual Morada Nova era conhecida antes mesmo do estabelecimento da vila correspondia a ou ao. Alguém mandou mensagem aí, deixa eu ver qual é. Questão 5, D de dado, de acordo com a Patrícia. Vamos só verificar se realmente é isso. A memória falha, a escrita lembra, já dizia o senhor Olavo Bilac, né? Prontinho. Primeiro, não pode ser logradouro, não tem como ser logradouro, porque logradouro é uma denominação relativamente moderna. Você descarta aí. Logradouro está descartada. Segundo, que você vai eliminar também, Senhor do Bonfim não está associada à história de Morada Nova. Se fosse aqui, Divino Espírito Santo, né? Nossa Senhora da Montanha, até haveria uma relação. Então você vem para cá e elimina também, sem muito custo, o item C de casa. De novo, nós eliminamos 50% da nossa questão. 50%. Se, no entanto, a nossa banca na Consulpan, ela pode mudar o foco dessa questão. Ela pode colocar ali umas questões de assertiva, ela pode colocar uma questão VOF, já ocorreu, mas o padrão da Consulpan é comumente assim, A, B, C, D, certinho? E aí ficamos com duas, Queimadas e Vila de São Crisólogo. Nunca esteve associada a Queimadas. Queimadas é um distrito de outro município, né? Que aí posteriormente nós vamos desdobrar isso quando a nossa turma realmente começar a formar, começar a funcionar, e a gente vai cair para dentro dessas questões. Vamos aí para a nossa sexta questão, né? Começa com uma data. Cuidado, eu peço encarecidamente. Quando nós vamos analisar e resolver as questões, existe um conjunto de assuntos que são repetitivos e nos dão um indicativo de como a questão deve ser resolvida. Por exemplo, se eu tenho datas, valores, percentuais, áreas, e eu não tenho ali definida uma contradição, né? Não tenho uma contradição de informação, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação que está sendo fornecida no mapa, no gráfico ou no texto, ela será 100% verdadeira. Por exemplo, eu posso montar a questão de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2022. A população de Morada Nova tem aí 72 mil habitantes, certinho? Ela até pode ter mais do que isso hoje, e geralmente tem. Em 2024 já houve uma atualização da população. Mas a questão vai estar evocando ou fazendo referência ao censo de 2022. Então, cuidado ao ler o enunciado ou o comando da questão. Vamos aí para a sexta. Em 1876, Morada Nova foi elevada à categoria de vila, ainda sendo desmembrada do município de Odu. Em outras palavras, qual é o município que vai dar origem ao município de Morada Nova, né? Vamos eliminar os absurdos, o que sobra é a nossa resposta. Troca aqui para o vermelho para marcar o erro. Jaguaribe não é, né? O Rio da Onça. Banabuiú é a bacia hidrográfica e o rio importante, mas não é o município que vai dar origem à Morada Nova. E aí nós temos dois: São Bernardo de Russas e Senador Pompeu. Certinho? Questão comum, comumente cobrada. Você vem para cá, elimina Senador Pompeu, a nossa alternativa, item C de casa, São Bernardo de Russas. E fechando a nossa aula, a questão número 7. São elementos que compõem o brasão de Morada Nova. A exceção, pelo amor de Deus, ele quer tudo, menos a questão correta. Ele quer a exceção. Não está presente no brasão. Vamos lá. Não está presente no brasão.
Estrelas estão presentes, representando os distritos. O sol do nosso sertão cearense está presente. Carnaúba de um lado do brasão e algodão do outro lado. Então, o que é que não está presente no brasão? A torre não está presente no brasão do município de Morada Nova. Gente, Cristiane, deixa o microfone desligado. Obrigado. Valeu. Tranquilo? Nós vamos ficando por aqui, né? Nós temos aí as informações. Quem for fazer o curso conosco, entre em contato com a coordenação. Nós temos aí o WhatsApp 02. Não sei qual é a 2, cara. Deixa eu olhar aqui qual é a 2. 020202. Não, não. Não pode ser. Por que que não pode ser? A 02 não pode ser uma outra alternativa que não seja a A. Porque no comando da questão, ele fala da região e não da primeira denominação. Certo? Cuidado. Quando eu fui resolver a 2, eu disse justamente isso. Se eu tivesse um nome específico da fazenda que vai dar origem, aí eu venderia. Se existisse, por exemplo, aldeia, aldeia, morada nova, aí valeria uma mudança de gabarito da 2. Certinho? Mas aí, posteriormente, se você quiser, eu te mando aí uma explicação até por escrito. Pode ser? Certinho? E aí mando junto com isso uma bibliografia que tem aqui na minha estante lotada de livros para a gente montar esse material. A todos vocês, bom descanso. Eu espero nos encontrarmos em breve. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até depois. Fala, Crislene. Crislene levantou a mão e não falou. Meu Deus, Crislene, faz isso não. Bom descanso, gente. Estou indo aí começar o meu próximo expediente. Fui!